Bem, o tema que nós escolhemos nesse livro é a importância dos exemplos. E ele começa dizendo assim, ó. Existe um ditado que diz: as palavras convencem e os exemplos arrastam. Os pais são referências para os filhos, por isso devem ter muito cuidado com o que falam e o que fazem. É importante que aproximemos ao máximo o nosso discurso da nossa prática pelos nossos filhos. Estão sempre a nos observar. É de suma importância o estabelecimento de uma relação afetuosa entre os cônjuges, pois o trabalho de pai na educação dos filhos será sempre incompleto sem a afetiva cooperação da mãe ou vice-versa. Por que nós escolhemos esse tema? Nós estamos passando por uma pandemia. E estamos vendo, principalmente, os trabalhadores das casas espíritas, porque mesmo nós não estando lá na casa presencialmente, algumas pessoas, alguns médiuns, alguns colaboradores são procurados por pessoas que nos conhecem de lá da casa ou através de alguém que nos conhece. Então nos procuram, querem uma palavra amiga, um conselho. Eu estou fazendo esse comentário com os senhores porque é onde eu moro, quase sempre a gente é procurado. Ô, seu Messias, mas o que o senhor acha? Por que isso? Por que aquilo? Não é fácil. Nós também estamos passando pelo mesmo problema que os outros. Porque, pelo que nós temos conhecimento, é a primeira vez que isso acontece no mundo. E uma coisa bem diferente do que foi a gripe espanhola, que atingiu o mundo todo. Inclusive, eu acredito que todos saibam, ceifando a vida de um dos espíritas maravilhoso, melhor dizendo, né, que nós conhecemos, que é o nosso querido professor Eurípides Barçanufo. Então, essa pandemia, hoje nós já temos informações trazidas a nós por espíritos superiores, que isso já é assunto para uma outra palestra, nós não vamos comentar isso agora, mas nós sabemos o porquê que estamos passando por isso. E o que nós podemos fazer? Nós temos nosso manual de vida e todos nós sabemos. Esse manual chama-se Evangelho. Ali está tudo que nós precisamos. Só que, a maioria das vezes, nós não temos tempo para ler um Evangelho, para procurar entender. Porque ler é fácil. Eu pego aqui, leio, tal, pronto. Mas eu não tenho só que ler, eu tenho que entender. Porque eu entendendo, eu posso colocar em prática. Então não adianta saber que a sabedoria sem prática não é sabedoria, ou se é nula. Então aqui, desse livro,
eu separei uma história para nós termos a noção mais aclarada do que nós estamos falando. Tem aqui uma história que diz assim: um bode expiatório. O senhor prefeito tinha um filho de 19 anos, inteligente, alegre, estudioso, com várias outras qualidades, e isso deixava o pai muito feliz. Um dia esse pai, esperançoso, foi chamado a um hospital, porque aquele único filho sofrera um grave acidente de carro. Lá chegando, foi informado de que ele havia falecido, porque ao dirigir embriagado, havia batido em alta velocidade contra um poste. O pai, legitimamente revoltado, dizia, chorando: eu quero saber quem foi esse miserável que vendeu bebida para meu filho. Ele era tão bom e tinha uma vida cheia de possibilidades pela frente. E esse assassino tem que morrer também. Eu mato esse cara. Olha só a revolta do pai. Chegando em casa, desesperado, encontrou um bilhete. E o bilhete estava escrito: meu pai, passei no vestibular e vou sair de carro para comemorar com os amigos. Como não tenho dinheiro, peguei uma das suas garrafas de uísque, depois ponho outra no lugar. Como sempre, em quase todas as tragédias que envolvem-nos, a maioria é provocada por nossa própria incúria. Na maior parte dos casos, buscamos encontrar um bode expiatório, alguém que seja culpado para a nossa desgraça. O senhor prefeito desejava matar o culpado pela embriaguez e a morte do seu adorado filho. Entretanto, o suposto causador residia na intimidade do seu lar, ou seja, ele mesmo. Dissemos suposto causador porque seu filho não foi embriagado, mas embriagou-se, não importando muito a origem ou de onde partiu a bebida. Muito comumente assistimos a esse tipo de tragédia no seio das famílias, pois os jovens de nossa sociedade ainda não sabem comemorar as conquistas sem ser por meio da comilança e da bebedeira. E nesse caso, na nossa ótica, se é que existiu culpado ou culpados, diríamos que só podem ser primeiramente o pai, que com o seu exemplo de estocador de bebidas, estimulou o desejo do seu descendente, e o próprio filho, que inadvertidamente se esqueceu de que bebida não combina com velocidade automobilística. O que nós vemos? Na maioria das vezes, eu escolhi justamente esse tema para a gente fazer esse comentário. Eu não sei por que nós chegamos nesse ponto, mas aquela educação que ela veio do berço, parece que ela desapareceu. Hoje, por incrível que pareça, o errado está certo. Para vocês terem uma ideia de onde nós estamos. O respeito parece que é artigo de luxo hoje em dia.
Ninguém mais tem o direito. Hoje, por exemplo, foi criado o direito do idoso, direito da mulher, direito da gestante. É uma série de direitos e que, na realidade, não são respeitados. Os nossos próprios pais, na maior parte das vezes, os pais são as vítimas dos filhos. E é difícil a gente ter um diálogo com essas pessoas, porque se formos falar alguma coisa, não, ele está certo. Eu criei meu filho com todo o dengo, todo amor e carinho. Isso na visão dele. Porque o amor e carinho é uma obrigação de todo pai. Agora, o respeito, ele tem que partir do pai e atingir esse filho, para que esse filho aprenda a respeitar os outros. A dificuldade que nós temos hoje em dia é justamente com o respeito. Eu posso falar para vocês, eu não conheci meu pai. Minha mãe, ele separou da minha mãe, sumiu no mundo. Então ela nunca mais viu ele. E nós, eu e meus irmãos também. Eu era muito pequeno na época, também não lembro nem da imagem dele. Então minha mãe foi uma pequena guerreira. Ela nos criou sozinha. Foi um sofrimento? Foi. Agora hoje eu agradeço a Deus pelo sofrimento que nós passamos. Hoje eu agradeço a Deus os cascudos que ela me deu. Porque era assim. Meu filho, você vai fazer isso, isso e isso. Faça. Não discuta. Fez errado? Tá bom. Então você vai fazer de novo. Ela tinha todo o carinho conosco. Mas quando ela falasse, você não fez o que eu te pedi, né? A hora que a gente chegar em casa, nós vamos conversar. Eu confesso para vocês, já pensava, meu Deus, me ajuda. Que era uma baixinha, pequenininha, mas casquinha. Quando mexia com ela, era bicho feio. Hoje, eu agradeço a Deus por ela ter sido assim. Não só comigo, como com meus irmãos também. Não tenho mágoa por causa disso, não. Muito pelo contrário. Se hoje sou alguma coisa, pelo menos com relação ao respeito aos outros, principalmente os mais velhos, eu agradeço a ela. E hoje é difícil a gente ver isso aí. Para vocês terem uma ideia, eu estava saindo do meu prédio de manhã, se não me falha a memória, era um sábado de manhã, ia descendo duas meninas, duas jovens. E o que me chamou a atenção foi no diálogo das duas. Uma falando para a outra. A minha mãe vai ver, a hora que eu chegar lá o pau vai comer. Aí a outra pergunta para ela, o que você vai fazer? Vou cobrir minha mãe na pancada. Aquilo eu olhei assim, pensei comigo, meu Deus do céu, isso só pode ser brincadeira. Mas analisando bem as coisas como estão hoje em dia,
Não é brincadeira não, porque isso está acontecendo mesmo. E agora nós estamos vendo isso, né, com o auxílio dessa pandemia. Isso já vem acontecendo já há mais tempo. Mas agora com esse negócio dessa pandemia, tem que ficar em casa, ficar todo mundo fechado. Só Jesus nas nossas vidas. Eu, lembrando da minha mãe, que quando ela estava conversando com alguém, se nós, eu e meus irmãos, se aproximassem, ela dava uma olhada, só olhava. Ela não precisava falar. Quando ela olhava assim, aquela filhinha saía todo mundo de perto. Ela falava. Quando os adultos estão conversando, não é para a criança ficar perto. E hoje? Então, essa educação que vem do berço, ela é muito importante na nossa vida. Eu aprendi isso na escola, quando pequeno ainda, e eu ficava assim, olhando para a professora. O direito do seu amiguinho começa aonde termina o seu. Eu levei tempo, porque eu tinha vergonha de perguntar para a professora. Eu levei tempo para aprender na vida, na prática, essa frase. O direito do meu semelhante termina aonde começa o dele. Então hoje isso já não existe mais. Não, eu tenho direito. Você tem direito? Sobre o que? Não, eu tenho direito nisso tudo aqui. Ah. E o direito do outro? Não, o outro não tem. Então agora é tudo meu, é meu. A coisa não me pertence, não, mas eu digo que é meu. O que nós estamos fazendo com o nosso mundo? O que nós estamos fazendo conosco mesmo? A maldade e a intolerância. Nós estamos vendo a maldade assim de uma forma incrível. Amor não existe. Não existe, amor não existe. Respeito nem pensar. Eu vou fazer do meu jeito, né? Não estou nem me preocupando se desse jeito eu vou magoar o meu vizinho, o meu amigo que está do lado. Não, eu quero fazer do meu jeito. Nós sabemos, desde quando começou essa pandemia, todos os órgãos de comunicação, os médicos, quando têm oportunidade, vêm nos pedindo, principalmente aos jovens, não saia, não se meta em aglomeração. Não existe mais esse negócio de... Enquanto existia a pandemia, não tem esse bailinho, aglomeração, noitadas. Mas por incrível que pareça, é a mesma coisa de falar assim, olha, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Então nós temos visto e ouvido os bailes que eles fazem naquela noitada e vai até o outro dia e não estão preocupados. Depois voltam para casa, os pais estão lá, não puderam sair e não saem. E com isso, o que está acontecendo? Aí eu volto
naquilo que eu comentei com vocês, sobre a autoridade da minha mãe. Eu e meus irmãos, quando ela falava é não, é não. Não tinha esse de, mãe, se fizesse a mãe, a sandália já estava na mão. Agora hoje, eu estou preocupado com meu irmão. Eu me preocupo realmente com meu irmão. Eu já sou veterano, estou caminhando por 70. Mas eu me preocupo com aqueles mais jovens. Porque se eu pegar a doença, esse vírus, eu vou passar para eles. Há as bocas grandes que diz, mas com jovem não vai acontecer nada. Será que não vai? Eu prefiro não pagar para ver. E dentre esses jovens que eu estou dizendo, eu tenho genros, tenho netos, e tenho os amigos também, que têm seus filhos, seus entes queridos. Então, minha gente, o que dizíamos antigamente, que hoje está difícil ouvir isso. Eu não quero para vocês aquilo que eu não quero para mim. Ou seja, eu quero para vocês o bem. Porque se desejar o bem para vocês, eu não preciso pedir nada para mim. Isso já vem automaticamente. É a lei do retorno. E nós sabemos disso. Sabemos tanto que Jesus nos pede. Né? Não deseje mal ao seu semelhante. Perdoa-o, pois ele não sabe o que faz. Então fico eu aqui, pendurado na minha arrogância, agarrado na maldade. Não. Ele fez isso porque mereceu. Não. Eu não fui eleito fiscal do mundo. Então aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero para ninguém. Tem aí o Covid. Poxa. Quando eu posso no meu evangelho, eu peço para que nosso Pai, para que Deus proteja primeiramente os meus irmãos. Se sobrar um pouquinho, que Ele me dê esse pouquinho, que sobrar, se sobrar. Porque eu acredito que tem muitos irmãos nossos, muito mais necessitados do que eu, do que nós. É uma lei natural, uma lei maravilhosa. Desejar o bem sem olhar a quem. E eu falo isso, meus queridos, minhas queridas, agindo desse jeito, eu tenho vivido até hoje, com pandemia, com tudo. Eu não tenho medo de sair de casa. Eu não fico enclausurado. Primeiro porque antigamente eu já não ia para concentração, baile, festa, muito pouco eu vou. Geralmente é uma festinha de família assim, e a minha ida é rápida. Então não tem que ficar me preocupando com isso. Agora, eu gostaria, que pelo menos os jovens parassem para pensar um pouquinho, olhassem para si mesmo. Porque a maioria dos veteranos iguais a mim, que estão sendo envolvidos nessa pandemia, acabando adquirindo vírus, é justamente pela falta de respeito daqueles jovens que eles têm em casa.
A pessoa, na hora de sair, ele não está nem aí, está preocupado. E como diz na reflexão que eu li no início, o pessoal vai para lá e quer mesmo bastante bebida e tudo mais que nós sabemos e imaginamos. E o resultado disso aí é doloroso. Porque ali vai envolver um pai, uma mãe, um avô, uma avó. E às vezes até amigos, muito queridos da família. Então, minha gente, a ideia é nós agarrarmos no nosso Evangelho e não ter dó. Pedir a esse Pai, a Jesus, nosso Mestre, que abençoe esses nossos jovens, estas pessoas que não aceitam os ensinos do Mestre, essas pessoas que se dizem autossuficientes. O que nós podemos fazer é oração por eles, para que o Senhor tenha misericórdia deles e que eles sejam abençoados, que eles não passem por aquilo que muitos estão passando, principalmente agora, os que estão internados nos hospitais. Que eles se conseguiram, né? Porque já estão dizendo que não tem mais vaga nos hospitais, né? Então, o que eu vejo, por enquanto, a nossa saída é essa. Orar, orar e orar. E eu agradeço a todos, né, por essa oportunidade de a gente bater esse papo, né? E peço a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe. Bem, abençoado nós já somos, né? Para que Ele continue nos abençoando e abençoando aqueles que se afastam dEle, porque eles também merecem. Assim, o Mestre nos diz, eles não sabem o que pedem, por isso merecem a nossa misericórdia. Que assim seja e que nosso Senhor Jesus abençoe a todos nós. Obrigado e tenham todos um bom dia.